Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, amores do Deus vivo, vamos ler alguns versículos na Bíblia. Estes se encontram na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 15. E diz assim: Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais, por ele sereis salvos, se o tiverdes como vô-lo transmiti. De outra forma, tereis acreditado em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Ceifas, seguida dos 12, e depois a mais 500. E no versículo 8 ele diz assim, olha: E em último lugar apareceu-me também a mim, como a um aborto. Olha, amores de Deus vivo, que coisa, né? Apareceu-me a mim como a um aborto. Aborto é aquele feto que muitas vezes o organismo da mulher rejeita por alguma anomalia qualquer, ou que atualmente, dos tempos para cá, é feito porque a gravidez é indesejada. Olha como é que Paulo se sentia diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual apareceu realmente para ele, por último, segundo a própria palavra dele, porque ele já tinha aparecido aos 12, a mais 500, e Paulo o conheceu por último, porque o perseguia sem saber a quem ele estava perseguindo. Mas ele perseguia ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, amores do Deus vivo, é este. Se nós não crermos da forma como ele está escrito, em vão é a nossa fé. Jesus Cristo. Por ele sereis salvos se tiverdes como vô-lo transmitir. De outra forma, tereis acreditado em vão. Paulo anunciava um evangelho com muita sabedoria, de sacrifícios, de sofrimento, de dor, porque ele também apanhava para pregar a palavra de Deus. Literalmente, ele apanhava. E quando ele falou para o Senhor Jesus, tirar o espinho da carne dele, o Senhor Jesus disse para ele: a minha graça te basta. Hoje os crentes não querem viver um evangelho que, segundo a Bíblia, muitas vezes é de dor e sofrimento. Esse espinho que ele falava, diz também que, a saber, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Certa feita ele foi descido como morto, foi tido como morto depois de ter sido espancado e apedrejado. Saiu pelo muro, desceram pelo muro num cesto, para que ele não fosse morto na saída da cidade. Então o Evangelho, amores do Deus vivo, não é um evangelho no qual você vai viver esplêndida e regaladamente. Muitas vezes você vai sofrer alguma coisa, alguma afronta, alguma calúnia, alguma defamação. Talvez não seja recebido no meio em que você gostaria de conviver, ou na igreja que você está, ou você acha falhas nesta igreja. Pois é, amores do Deus vivo. Paulo, quando achava que o evangelho de Cristo era falho, ele perseguia os crentes. Mas aí, ele teve que se encontrar com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. Acreditem se quiser, não é? A luz era tão forte que ele ficou cego. E somente ele ouviu o Senhor dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Sabe, amores, eu gostaria que vocês, hoje em dia, que ouvem, estão em igrejas ou não,
mas perseguissem a Jesus Cristo para o conhecer. Literalmente para o conhecer. Ele morreu, mas ressuscitou. Apareceu a mais de 500 para que o testemunho não ficasse na boca de um só. E depois também aos 12. E por último, a um aborto. Aquela coisa que o organismo rejeita no ventre da mulher. Às vezes por alguma anomalia da mulher ou do... sei lá, que acontece, a ciência teria milhões de explicações, eu não tenho. Mas este aborto transmitiu um evangelho com tanto poder, com tanta autoridade, que feriu a muitos. Mas ele o anunciou até o dia em que ele foi morto por este evangelho. Vale a pena sofrer, vale a pena morrer pelo evangelho, para depois alcançar a vida eterna. Nem tudo sempre vai ser flores, não vai. Se eu pregar a você um evangelho de maravilhas e sem sofrimento, aí você não vai acreditar que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. E o que matava na cruz era a dor constante. Sabia disso? Pois é. Paulo também sofreu, foi martirizado, mas pregou o evangelho de Deus. Nós precisamos, além de pregar, viver. É isso. Creiam que assim sua fé não vai ser em vão. E um dia veremos a Cristo como Ele é. Amém? Graça e paz seja com vós.